Olá, tudo bem? Aqui é Emerson Pantaleo Caparelli, terapeuta xamânico, e mais uma vez é uma grande honra estar aqui em mais um programa Essenf, o chamado da floresta, aqui pela TV Galáctica, ao qual eu sempre parabenizo pelo trabalho maravilhoso do Wagner Dorim, meu grande amigo e irmão, também da Karen, da Cida, minhas grandes irmãs amigas, e gratidão por estarmos juntos mais uma vez aqui. Gratidão pela audiência de vocês. Espero que vocês estejam gostando de ter esse contato, né, mais próximo com essa filosofia maravilhosa e universalista, né, por que não dizer assim, do xamanismo, que é a tradição da espiritualidade, do conjunto de ritualísticas, das culturas e tradições dos povos originários, os povos indígenas, ao qual a gente tem que ter muito agradecimento e muita conexão com eles. Bom, gente, hoje nós iremos falar sobre os povos indígenas. Vocês bem sabem, dá para ver, né? Eu não sou indígena, tá? Mas eu trabalho há 15 anos com os povos originários. Então eu quero aqui fazer um programa de agradecimento, de honra aos povos indígenas, né? Por todo o trabalho que eles têm de preservação da natureza. Tá? Então, eu vou fazer aqui um cântico com a maracá para a gente fazer a nossa abertura. E hoje vocês vão saber um pouco mais sobre a cultura dos povos indígenas, tá bem? Então vamos lá. Eu peço licença aqui com essa maracá sagrada dos Cariri Chocó, que é uma etnia lá de Alagoas, honrando com muito amor e carinho. Eu vou fazer uma homenagem aos Cariri Chocó, tá bom? A tribo Cariri Chocó tem grande religião. A tribo Cariri Chocó tem grande religião. Vou pedir a Deus do céu que lhe dê paz e proteção. Vou pedir a Deus do céu que lhe dê paz e proteção. Arrei, 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 arrei. Gratidão. Os Cariri Chocó são uma etnia indígena de Alagoas, tá? E esse cântico, né, fala assim, a tribo, né? A gente não usa a palavra tribo, tá? A gente usa a palavra aldeia, comunidade, povos originários, povos indígenas, né? Mas às vezes tem algumas músicas, algumas canções mais antigas que tem palavras que eram usadas mais antigamente, que não são a forma correta, mas que antigamente se usava essa palavra, como índio, né? Como tribo. Então essas palavras não são as corretas, tá? Mas essa música é assim, né? Dos próprios povos originários. Então eu falo assim, tem grande religião, ou seja, tem grande conexão espiritual. Vou pedir a Deus do céu, ao grande espírito, que nos dê, que lhe dê, que me dê paz e proteção. Então um cântico de força aqui para a gente fazer a abertura do nosso programa de hoje. Então vamos falar sobre os povos indígenas. É importante que vocês saibam que tem 1 milhão de indígenas no Brasil, de mais de 300 etnias, mais de 270 línguas. Então, assim, é muito complexo, é muito rico, é muito diverso, é muito vasto. Por isso que a gente fala assim, que quando a gente fala, aquele indígena, mas ele não representa a outra etnia. Ele é um indígena, sim, mas cada etnia é representada pela sua etnia. É logicamente que você pode falar, os guardiões da floresta, aí são todos indígenas. Os povos originários, todos indígenas. Mas não é porque ele é indígena que você vai catalogar uma etnia como sendo igual a outra. Não é, gente. Não é. Tem muitas coisas em comum, tem muitos pontos em comum, mas não é a mesma coisa. Cada um tem seu modo de vida, sua ritualística, seus hábitos, suas crenças, muitas vezes. Então, eu sempre falo, eu sou da cidade de São Paulo, capital, né? E o que acontece? Em São Paulo, capital, nós temos 13 aldeias indígenas na região do extremo sul da cidade de São Paulo, uma localização que se chama Parelheiros, tá? Barragem ali e tal, né? E 6 aldeias no Jaraguá, que é entre a zona norte e a zona oeste da cidade de São Paulo. Se você for na aldeia de Parelheiros,
As 13 aldeias são da etnia Guarani-Biá. Se você for numa aldeia e for na do lado, mesmo sendo a mesma etnia, na mesma localização ali próxima, são familiares, são parentes, são próximos, né? São parentes muitas vezes com laços sanguíneos, né? Você vai ver diferenças entre eles, entre os modos de vida. Então imagina, numa mesma etnia, numa mesma aldeia, sendo primos, tios, parentes, há diferenças. Imagina quando você extrapola por questões geográficas, demográficas. Nós temos indígenas em todas as regiões do Brasil, né? Dos estados brasileiros, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Em todos os estados tem indígenas. Até no Tocantins, no Piauí, que são os menores estados do Brasil, né? E na Amazônia, que é o maior, nós temos indígenas. Em Minas, né? Que é um estado tão grande, nós temos indígenas. Então, os indígenas estão em toda a parte do país. Vamos falar a nível planetário. Os indígenas representam, né, mais de 5.000 etnias espalhadas pelo planeta. E você tem indígenas em toda a América do Sul, você tem na Patagônia, que pertence à Argentina, no Chile tem os indígenas Mapuche, você vai Bolívia, Peru, tem muitas etnias indígenas, diversas, como os quechuas e aimarás. Você tem aquela figura ancestral, né, dos incas, né, depois dos maias, subindo mais, dos astecas, aí já perto do México. Então você tem indígena no Equador, na Venezuela, na Colômbia, na Guiana e no Suriname. Você tem indígenas na América Central, no Caribe tem indígenas. Você tem indígenas no Havaí, né, que pertence aos Estados Unidos, que são indígenas Kahuna, da onde se original o Ho Oponopono, né, aquela conexão, né, com o perdão e com o amor. Você tem indígenas no México, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, eu falei toda a América, toda a América. Você tem indígenas na África, o xamanismo africano. Você tem indígenas na Ásia e no Oriente Médio, tem indígenas. Você tem indígenas no Japão. Se você vê a abertura das Olimpíadas e o encerramento das Olimpíadas que foram no Japão, que se não me engano era para ser em 2020, mas por causa da pandemia foi passado para 2021. Você vê indígenas na cerimônia tanto de abertura quanto de encerramento. É maravilhoso, eles com os tambores, assim, numa ilha, num local ali da natureza, que parece cena de filme. Você tem indígenas na Índia. Você tem indígenas em outras regiões ali da Ásia. Você tem indígenas na Sibéria, que pertence à Rússia. Inclusive, na Sibéria, um dos povos é o Manchutango. Manchutangu. E essa tradição é onde originou a palavra chá e a palavra xamã. Onde chá é conhecer e xamã é aquele que faz a ponte entre os mundos, é aquele que faz a ponte entre o plano físico e espiritual, aquele que desperta o dom da cura nas pessoas. Então, xamã é uma palavra que veio desse idioma, Manchutang, dos Tongs, que são indígenas siberianos que pertencem à Rússia. Olha só, e aí que surgiu a palavra xamanismo, porque a palavra xamanismo, ela não é usada pelos indígenas, raramente, mas ela é usada pelos não indígenas. E aí foi criada a palavra para designar o conjunto de ritualísticas dos povos originários. Então, xamanismo, né? O ismo aí é tudo que é uma filosofia, né? Você vê no islamismo, filosofia do Islã, cristianismo, de Cristo, budismo, de Buda, hinduísmo, dos hindus, né? Da Índia. Então, você vê várias tradições com o final ismo. Judaísmo, né? Dos judeus. Então, por quê? Porque ismo é filosofia, é uma tradição, um conjunto, né, de ensinamentos pertencente àquilo que vem no começo da palavra, no caso aí o xamanismo, dos xamãs, dos pajés, dos chamóis, das lideranças espirituais. Abrindo parênteses, todos nós somos xamãs, porque todos temos dentro de nós um mestre interno. Então sempre falo que a gente é discípulo e mestre de tudo e de todos, mas tem um mestre interno, tem um xamã pronto sempre para que a gente desperte e manifeste ele, né? Fica latente aqui, mas ele está com certeza dentro de nós. Você tem indígenas aí, tem gente que não sabe dessa. Na Europa, sabe por quê? O povo nórdico, ele tem várias ligações com a natureza. Isso ancestrais e tal, os vikings, né? E o povo nórdico tem uma etnia ainda viva lá, que é xamã, né? Que é do xamanismo, que é o povo Sami, que tem na Finlândia, tem na Dinamarca, tem outros países ali do hemisfério norte, nessa região bem nórdica, né, europeia. E os celtas também não deixam de ser
povos assim xamânicos, né? Que hoje já quase não existe mais, mas espiritualmente eles ainda existem. E você tem indígenas, logicamente, na Oceania. Você tem no Fiji, você tem na Papua Nova Guiné, você tem Samoa, né? E você tem, claro, na Austrália e na Nova Zelândia, que aí vieram os maores, né? E aí quem assiste rugby, eu falo rugby porque a Nova Zelândia, eu acredito que é a principal seleção nacional de rugby, eles fazem o haka, né? Que é aquela manifestação ritualística ali de guerra, de força, de luta, né? E põe a língua para fora, faz aquelas caretas, aquelas pinturas. Eles não fazem só no rugby, logicamente, tem no cricket, né? Outros esportes que eles jogam, acho que softball e tal, mas no futebol também, né? Mas como a Nova Zelândia é muito boa no rugby, né? Então parece que empodera mais ainda. E é os All Blacks, né? Todos pretos. Então, a Nova Zelândia, a Austrália, tem uma ritualística indígena fantástica. Eles têm pinturas incríveis, desenhos, tatuagens incríveis de empoderamento, de conexões com elementos da natureza, com animais. Então é fantástico. Olha a riqueza do povo indígena espalhado pelo planeta Terra. E aí, gente, assim como eu falei para vocês, tem mais de 5.000 etnias. Imagina o conglomerado, né, de ensinamentos de cada uma delas. E os indígenas representam 5% da população mundial. A gente sabe que assim, aproximadamente temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né, no planeta. 5% é indígena. Só que veja só, é um número pequeno, né? Se imaginarmos que os primeiros habitantes da Terra eram indígenas. Só que aí você pega a seguinte estatística. De todos os espaços da natureza que tem no planeta, ou seja, onde tem florestas, onde tem matas, onde tem cachoeiras, onde tem rios, montanhas, cavernas, praias, 80% desses lugares tem algum indígena lá dentro. Olha que estatística maluca. Ou seja, só tem 5% da população mundial sendo indígena, mas 80% dos espaços onde tem natureza tem indígena lá. Por isso que a gente fala que os indígenas são guardiões da floresta, são guardiões da natureza. É lógico que assim tem muitos indígenas que infelizmente se perderam por serem corrompidos pela cultura não indígena, vamos dizer assim, né? Pelos não indígenas, né? Pelos chamados Juruá, né? Em Tupi e Guarani, que são os brancos. Mas aqueles que só pensam no dinheiro, aqueles que corrompem, né? Aqueles que fazem o indígena se vender por algo. Então, muitos, infelizmente, se perderam. Mas a maioria do povo indígena mantém a tradição de ser guardião da floresta. E quando a gente fala guardião da floresta, é porque ele preserva a natureza. Os rios, as árvores, animais, as pedras, as plantas. Para quem viu o Rei Leão, eu sempre falo que nos filmes, né, na parte cinematográfica, sempre tem ensinamentos incríveis, espirituais, contidos, como tem no Avatar, por exemplo, no caso, né, dessa ligação com o xamanismo, com os povos indígenas. E no Rei Leão, vocês se lembram bem que tem um momento que eu não vou lembrar o nome dos personagens, tá? Eu lembro que o Simba estava com o pai dele, que eu não consigo agora lembrar o nome, e ele estava mostrando, olha, veja, essa é a harmonia da natureza, é assim que tem que ser. Nós não podemos sugar a natureza. Nós utilizamos dela, mas com respeito e equilíbrio. E aí o outro ser lá, que acho que era o irmão do pai, o tio do Simba, né? Ele desequilibrou tudo, ele queria comer tudo para ele, ou tudo só para os familiares dele, e aí foi até ficando tudo assim, meio trevoso, né? Na selva lá do Rei Leão. Por quê? Porque ele estava representando o que o ser humano faz. Então você pode ver que todos os seres convivem em harmonia de forma da cadeia alimentar perfeita. Quando acontece isso, tem para todo mundo. Aquele que é predador se torna presa de alguém e predador de algo. Então, e não só entre os animais, entre as plantas, né? Então, por exemplo, eu lembro que o meu avô, né, no pomar que ele tinha, né, numa chácara, ele falava assim, as frutas que tem lá, a gente tem que pegar as jabuticabas, mas tem que deixar umas para os passarinhos também. Olha que sabedoria dos antigos. Então é o que os indígenas fazem. Eles pegam, logicamente, com honra, com respeito, depois replantam. Mas eles deixam também para os outros animais que se alimentam daquela fruta, daquela planta, enfim, daquele fruto, daquele alimento também. Entende? Então, o que o não indígena faz, infelizmente, é pegar tudo para ele. Então é como eu falei uma vez aqui das pedras e cristais. Ele vai na natureza, ele pega todas as conchas, ele pega 1 milhão de conchas.
E aí ele tira aquilo daquele espaço sagrado da natureza, que pode servir para outros seres que às vezes a gente nem percebe, porque são microscópicos. Entende? Então, assim, tem que ter um respeito. O indígena sempre fala isso. Nós podemos sim se alimentar das coisas da natureza, mas com respeito e com equilíbrio. Porque quando a gente torna de forma egoística ou exagerando, isso vai desequilibrar todos os outros seres. O ser humano tem mais consciência, ele foi criado com um pensamento consciente. Então, o certo era o ser humano ajudar a natureza a se tornar até mais sustentável, ou pelo menos não desequilibrar ela, deixando a sabedoria que a natureza tem para o ciclo de harmonia, porque a sabedoria da natureza é maior do que a do ser humano. É isso que a gente tem que entender. E o indígena entende isso. Por isso que ele respeita os ciclos da natureza, por isso que a gente aprende com as coisas da natureza. A terra, por exemplo, ela tem que ser honrada para que ela seja fértil. Aí você põe uma semente e aquilo se torna depois uma planta, uma flor, depois uma árvore, depois dá os frutos, depois os frutos caem, apodrecem, depois retomam novos frutos. Então é um ciclo de desapego, né? E de nascimento, crescimento, morte e renascimento, começo, meio, fim, recomeço. Esse é o ciclo da vida, não tem jeito. Isso é para todos, para o humano, para o animal, para o vegetal, até para o mineral. Tem seres que demoram mais, logicamente, mas todos se desintegram e se decompõem, se transformando na própria natureza, que vai remodelando tudo, porque tem uma sabedoria maior por trás dela. E claro, aí cada um desses seres que eu falei, inclusive nós, estamos cada um no seu processo, nós humanos, né? Inclusive nós humanos, mas todos os seres estão no seu processo evolutivo, cada um, né, dentro da sua evolução aí espiritual, que tudo caminha para a evolução e todos os seres são imortais, né? Mas, assim, a natureza dá tudo realmente, com muito amor, com muito carinho, por isso que a gente fala, todos somos filhos e filhas da Mãe Terra. Mas tem que ser com equilíbrio, tem que ser com respeito. Então, o povo indígena, ele tem isso, né? E aí, a gente pode dizer que surge o xamanismo como talvez realmente uma das formas de conexão espiritual mais antiga de todas, porque o indígena foi o primeiro habitante da Terra, né? Então, a filosofia indígena é uma arte sagrada. A cultura e a espiritualidade indígena caminham juntos. E é uma arte sagrada, que eu gosto de usar essa palavra, onde pode-se alterar o próprio estado de consciência, né? Nos quais você habita um mundo invisível e enxerga que cada ser tem um espírito por trás dele. Tem um espírito que cuida daquela planta, daquela erva, daquela árvore, daquela pedra, né? Então o xamanismo e a espiritualidade indígena não deixa de ser uma possibilidade de você enxergar a realidade existente por trás das coisas, né? Tentar ver outros ângulos desse mundo fragmentado. Eu tenho até um texto aqui, né, que fala assim, é se harmonizar com as marés e ciclos naturais da vida, é aceitar e agradecer sempre. É trilhar o caminho sagrado, atravessando todos os portais do ser, corpo, emoções, mente e espírito. Então a gente fala que na filosofia indígena, no xamanismo, na espiritualidade indígena, a gente tem a certeza de que tudo está interligado, tudo tem um porquê de ser, tudo está interligado e conectado, nada está solto. Então, gente, assim, é um contato com simplicidade, né? A sabedoria indígena, ela é simples, ela é complexa, eu sempre falo isso, porque ela é diversa, mas ela é simples, porque a honra, o respeito, o amor e a conexão com a natureza. E pela simplicidade, é muito importante que vocês sempre se lembram disso. E assim, eu vou usar aqui até um ensinamento que o Ciro Leão trouxe, tá? Eu quero compartilhar com vocês. O Ciro Leão foi um grande xamã urbano, foi um dos mentores, né, que eu tive, encarnados. Ele desencarnou já faz uns 2 anos, mas foi um grande ser. Olha o que ele fala. Agir xamanicamente é se integrar ao integrado. Quando um ser humano busca nosso trabalho, verificamos através do estado alterado de consciência xamânica, onde se localiza o bloqueio ou o fato que está provocando o problema relatado pela pessoa, para que possamos remover tais obstáculos. Fazemos um trabalho de ampliação da consciência do paciente, melhorando a qualidade de vida dele. Através do xamanismo, podemos ajudar o paciente a encontrar o seu eixo,
eliminar seus bloqueios e a se integrar ou resgatar o seu poder pessoal. Aprender a acessar seu curador interno, a falar a linguagem do coração. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem: acho que está faltando alguma coisa em mim, eu perdi alguma coisa. E como é gratificante observarmos o reencontro dessa parte, deste pedaço da alma que retorna e integra o todo do ser. Este é um grande momento, Ciro coloca. Eu vou abrir um parênteses. Isso se chama resgate de alma. Porque a gente fala que durante a nossa vida, nossa alma vai se fragmentando, entre aspas, é claro, nossa alma é eterna, né? E ela não é destruída, mas simbolicamente ela é fragmentada. Quando? Quando nós deixamos de ser nós mesmos, quando a gente vive para agradar alguém, quando a gente quer falar sim e acaba falando não, quer falar não e acaba falando sim, quando a gente quer falar algo, mas engole sapo, quando a gente é para ficar em silêncio, mas a gente acaba falando, quando a gente tem um problema mal resolvido com o chefe, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o namorado, com a esposa, entende? Com algum amigo, com alguma situação. Então a gente vai fragmentando simbolicamente nossa alma. E o resgate de alma é um trabalho espiritual, xamânico, para você reintegrar essas forças dentro de vocês. Então percebe assim, eu comecei a falar sobre a cultura indígena, mas já estou colocando um pouco dessa sabedoria xamânica no sentido de como ela ajuda as pessoas no seu dia a dia, para trazer bem-estar, para trazer equilíbrio. Então, continuando pelo Ciro, todo ser humano tem um eixo energético próprio e muitas vezes, por fatores externos ou internos, este eixo se desloca e cria bloqueios, desequilibrando o indivíduo. Esses bloqueios no início energético, se não forem reequilibrados, passarão a serem físicos e é aí que aparecem as doenças, por exemplo. Então, muitos dos trabalhos espirituais que trazem bem-estar e reequilíbrio são possíveis porque o xamã, em estado alterado de consciência, faz a viagem até onde está o bloqueio e libera o que está bloqueando o caminho. Mas quem realiza efetivamente essa limpeza, essa força espiritual, é o paciente. Isto pode acontecer num fato desta vida ou de vidas passadas. Ele tem acesso a todos os mundos e anda na linha do tempo, tanto para trás como para frente. A diferença fundamental é que no xamanismo o trabalho espiritual acontece através do caminho do coração. Essas são palavras do Ciro Leão, esse grande irmão amado, que já foi para o plano espiritual há uns 2 anos, mas que foi um grande ser realmente, deixou um legado importante para o xamanismo urbano, né? Então eu sempre falo assim, gente, o xamanismo, a cultura indígena é você sentir, é você ser, é integrar a natureza de dentro e de fora numa conexão só. O sagrado que se manifesta, né, nessa relação é simples, é puro, é amoroso e é sábio, como é a Mãe Terra. Gente, então assim, a cultura indígena ela traz tudo isso. Veja que riqueza que ela é. Não dá aqui para ampliar, né? A gente vai falando nos próximos programas. Mas a cultura indígena, hoje, como que está, né? Isso. Então a cultura indígena foi mudando algumas formas de ver por causa da relação com o ser humano não indígena. Realmente muitos indígenas se perderam, mas a maioria ainda preserva a natureza, tenta preservar suas tradições, tentam preservar suas línguas, muitas línguas se perderam, mas é muito bonito de ver jovens lideranças femininas, jovens lideranças masculinas, jovens lideranças indígenas, indígenas mais antigos, mais experientes, indígenas anciões, os mais velhos, como a gente chama, tentando levar essa cultura para ela não morrer. O trabalho que eu faço, que se chama Essenf, é um trabalho de valorização, preservação, fomento e articulação de políticas públicas, de ações para fomentar, para fortalecer o lado social, cultural e espiritual dos povos originários. Eu atuo mais com as aldeias do estado de São Paulo, mas eu atuo com várias etnias indígenas espalhadas pelo Brasil e por outros países. Então, assim, fortaleça essa causa, nem que seja compartilhando algo da cultura indígena. Vocês podem entrar no meu Instagram, essenf.xamanismo, Essenf, E de elefante, C de casa, E de elefante, N de navio, F de faca, essenf.xamanismo, com X, né? Xamanismo. X de chachado. Xamanismo. Tá? Essenf.xamanismo. Aí vocês podem ver o trabalho que eu faço com os indígenas. E aí vocês podem, pelo menos o mínimo que eu peço, gente, assim, curtir, compartilhar, não só da minha página, assim, de outras. Você tem a mídia Guarani Mbiá, você tem
o trabalho da PIB, né, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Você tem o trabalho, o ISA faz um trabalho maravilhoso sobre a cultura indígena. Gente, assim, fomente o trabalho da cultura indígena e das associações, das organizações que trabalham para isso. Você tem o CEPISP, que é o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, né, do estado de São Paulo, Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo, né? Então, no meu Instagram tem muitos desses trabalhos, compartilham, curtam. Muitas vezes a gente faz arrecadação de alimentos, porque os indígenas plantam nas aldeias, mas muitas vezes vem chuvas assim estratosféricas que destroem toda a plantação. Ou uma seca tremenda, ou uma geada, né? Ou no sul, por exemplo, uma neve, que tem são formas de neve que são como neve, né? Então, assim, acabou destruindo a natureza, acabou destruindo a plantação. Então, pelo desequilíbrio do ser humano, isso interfere na natureza e atrapalha as aldeias, né? E então, assim, a gente faz campanhas de arrecadação de alimento, a gente faz trabalhos sociais para que os indígenas possam criar hortas dentro da própria aldeia. São trabalhos sustentáveis. Valorizar o artesanato indígena, valorizar a literatura indígena, que é maravilhosa, fortalecer, assim, divulgar, promover, incentivar para que os indígenas consigam sobreviver das coisas que ele faz nas aldeias, que é a preservação da natureza, que é a questão sustentável. Em Peruíbe, por exemplo, eles fazem o trabalho com açaí, é maravilhoso, né? E esse açaí depois é exportado. Então, assim, o açaí aí eu tô falando açaí, não açaí que a gente toma, que é gostoso pra caramba, que é lá do norte, mas o açaí que é extraído da bananeira, né? E de outras situações que tem, principalmente na Mata Atlântica. Então, assim, gente, divulgue o trabalho da cultura indígena, apoie as causas, incentivem, compartilhem. Se puderem fazer doações, façam, quando sentir no coração, seja monetária, seja de alimento, seja de roupa, seja de brinquedo para criança, enfim, mas entenda que assim, o indígena ele tem um espaço dele que precisa ser respeitado, mas nessa troca que ela seja saudável com o não indígena, para que fique uma coisa harmoniosa e todos aprendam e cresçam. Tá bem, gente? Muito obrigado. Essa é a minha gratidão a todos vocês. Esse programa Essêncio, o chamado da floresta, e o som da maracá vai para abençoar todos vocês. Que Anderu abençoe a todos. Gratidão, um abraço.